Já já começamos, pessoal. Boa noite. Pessoal entrando aí. 18h18, 18h20, domingo. Vamos dar um tempinho aqui. Agradeço muito aí, pessoal que está entrando. Última live foi, não sei quantos de vocês viram lá na quinta-feira. Eu dei 2 lives em outros grupos. Lives muito boas. A gente falou muito de linfoma na última quinta-feira. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Cheio de coraçõezinhos. Como eu sempre falo, alguém falou para mim que quanto mais coração vocês mandam, mais eles espalham um aviso de live. Então, fiquem à vontade de mandar muito coração. Fernando quer perguntar? Nem começou, Fernando. Oi, Jane. Oi, Jane. Que bom que você está aí. Muito bem, pessoal. Vamos começar do início. Vamos lembrar aí para aqueles que estão começando hoje. Primeira live comigo aqui. Como é que funciona o canal? Como sempre, né? Esse canal tem um paradoxo. É um paradoxo do Instagram que eu estou tentando desviar. Desviar não, desvendar o Instagram. Porque eu estou muito acostumado com academia e esse mundo de mídias sociais para mim realmente é bem estranho assim, apesar de que eu consigo me virar aí algumas coisas nos stories e tal. Então vamos lá. Se alguém olhar o canal, ele tem 3.000, graças a Deus já tem 3.000 seguidores, ok? Então, como é que funciona? Nesse canal no Instagram é o canal base. Então, é um canal para que você tenha acesso a mim. Então, você pode ser um paciente, você pode ser simplesmente um interessado, um curioso, você pode ser uma pessoa que está vislumbrando aí coisas mais sofisticadas que a gente pode estar pensando lá para frente. Você pode ser simplesmente um amigo meu, você pode ser... Enfim, esse canal tem espaço para todo mundo, tá? Nesse canal, basicamente, o que funciona muito bem são essas lives. Essas lives funcionam muito bem e é por isso que eu tento fazer o máximo de lives possível. Particularmente, essa quarentena está dando oportunidade de aumentar o número de lives e tudo, né? Essas lives elas acontecem sempre às 18h18 e são temas muito gerais. São temas que, apesar do lá para trás, quando eu comecei, a ideia era fazer que o exame de sangue fosse uma coisa fácil, fosse basicamente interpretar exame de sangue, hoje virou uma coisa bastante mais disseminada, né? O pessoal gosta mesmo é de doença. Já reparei aqui, gosta mais de doença e quando é doença maligna, então arrebenta, né, Fernanda? Meu TCC é sobre leucemia promielocítica aguda. Uau! Eu acho que não vai, eu acho que o nível não vai ser de TCC aqui não, tá, Fernanda? Depois, qualquer coisa, a gente fala no direct, tá? Então, continuando. Em grupo que gosta, simplesmente tem por hobby, gosta de ouvir, pode ficar por aqui no Instagram, tem o feed, tem o Stories. Eu tenho colocado alguns vídeos no IGTV, vale a pena ver o IGTV também, tem vídeos lá particularmente associados com essa epidemia de coronavírus, coisas interessantes. Postei vídeos na sexta e no sábado, tá? E, além disso, aquelas pessoas que querem coisas mais sofisticadas, que querem uma coisa mais detalhada, que querem mais material, essas pessoas eu sugiro fortemente que entrem no Telegram. O Telegram está com mais de 250 pessoas já, 260 pessoas, mas ainda é um número muito abaixo do número de seguidores no Instagram. Então, tem espaço para bastante gente no Telegram. Eu observo que o Telegram tem entrado mais pessoas da área de saúde, mais pessoas que estão realmente buscando uma informação mais sofisticada. Então é possível que no Telegram a gente comece a fazer coisas assim mais profundas, tá? Então se vocês são interessados em detalhes, em falar mais, né, Denison? O Denison, por exemplo, estou estudando LLA, leucemia linfoblástica aguda. Então,
esse tipo de pessoa, a pessoa que, por exemplo, trabalha na área, que às vezes tem que ver lâmina, tem que dar diagnóstico, então esse tipo de pessoa eu recomendo fortemente que vá na minha bio. A bio, ela tá toda bonitinha, ela direciona desde para consulta, que é um público mais que quer basicamente consulta, telemedicina, né? Esse tipo que é um paciente mais, né? É uma pessoa que gosta de como eu falo, né? E tem algumas dúvidas que quer realmente resolver em consulta. Esse é um grupo. Tem um outro grupo que clica em Telegram e entra no Telegram. Essas lives, elas não ficam mais de 24 horas, certo? Então, essa live vai para o YouTube. Então tem um canal no YouTube chamado exatamente Hematologista Rony Schaffel, é o mesmo nome de canal que tem aqui no Telegram, é o mesmo nome. E você também pode ir e se começar a seguir no YouTube a partir de clicando a bio. Você clica a bio, também tem uma marcação YouTube, e você vai para o YouTube e algumas lives já foram para lá. A minha Fosforme já está lá. Tem algumas lives que já estão lá. Outras ainda estão dentro do celular e vão subindo, tá? Todo o pessoal está pedindo muito a live de LMC, então de repente sobe. As lives de quinta-feira eu preciso pedir autorização às pessoas que comandaram a live, obviamente, preciso de autorização deles para poder subir essas lives. De repente eu consigo essa semana e subo as lives, tá certo? E no Telegram a gente vai cada vez postar mais assuntos no canal. E do canal vocês podem migrar para um chat, né? Que aí é um canal de conversa mesmo, que é um canal que vocês estão abertos, completamente aberto para poder trocar ideias. Normalmente eu faço perguntas e respostas, que é o anexo, chama anexo. E o link para o anexo vocês encontram dentro do canal. Então é uma coisa assim bastante lógica, na minha opinião, e eu acho que vai funcionar muito bem. Vai funcionar, vai dar uma organizada melhor no que tem aqui e o que vai ter ali, ok? Então provavelmente no futuro eu vou ter atividades muito mais focadas para o grupo Telegram. A gente provavelmente vai chamar um nome esse grupo Telegram. Nesse grupo vamos ter atividades muito mais focadas. Eu já fiz inclusive um caso clínico com eles lá dentro. Então, se você quer coisa mais sofisticada, vai para lá também. Aí aqui a gente vai ficar interagindo nesse horário, tirando dúvidas, falando sobre novidades, tocando em temas. Não dá tempo, nós temos 1 hora para esgotar o tema e a minha voz, tá? Então, vamos continuar assim e tentando aumentar o YouTube. O YouTube eu estou vendo como fazer, realmente ainda não consegui uma lógica de como. Eu vejo que todo mundo adora fazer live no YouTube, de repente eu vou fazer alguma live no YouTube também, provavelmente vai ser pelo grupo do Telegram, tá? Então é muito simples, nenhum problema. Clica, segue o Instagram, segue o YouTube, segue o Telegram e para falar comigo vocês podem mandar direto, tem link direto de WhatsApp pela bio e também tem o anexo. Se for assunto ligado à hematologia, vamos dizer, a curso e, enfim, a aula, conteúdo, usa o anexo. Se for conteúdo mais relacionado a problemas particulares, consulta, o que seja, aí usa o WhatsApp, enfim, marcação direta. Tem outros canais, ok? Então, introdução, né? Novidades de do Covid-19, né? O que tem acontecido aí? Então, só dando um toque em vocês em coisa que eu realmente acho importante, nós já estamos caminhando para o pico, né? Segundo todo mundo, nós já estamos bem próximo do pico de acometimento no Rio de Janeiro, São Paulo, norte do país, alguns estados do Nordeste, Pernambuco, Recife, Fortaleza. Muitos casos de óbito,
É curioso que a estatística não aumente, né? Está sempre em torno de 400 óbitos no Brasil. Repara, o Brasil está sempre entre 400 e 500 óbitos, muito menos do que teve na Itália, na Espanha, muito menos do que teve em Nova York. Nova York chegou a ter dia que tinha 2.000 óbitos em Nova York associados. Então, assim, a impressão que dá é que tem subnotificação, tá? Claramente tem subnotificação e isso deve aumentar, né? A gente vai, a gente vai provavelmente atualizar isso aí algum dia e vocês vão ver um pulo na notificação, tá? Realmente está bastante sério, principalmente no Sistema Único de Saúde, a situação está bastante séria. Minha impressão é que o Rio está em colapso mesmo, já passou da capacidade instalada. Novidades, saiu um estudo na revista mais importante, a revista mais importante de medicina do mundo, chama New England Journal of Medicine. Tá? Saiu nessa semana, em pré-publicação, um estudo grande que analisou 8.000, quase 8.500 casos de pacientes que sobreviveram ao Covid-19 e comparou com mais ou menos 500 casos de óbitos ao Covid-19 e a maior análise já feita de causas de diferença de população, o que a população que foi a óbito, que não sobreviveu, tinha de diferente do que a população que sobreviveu. Esse estudo saiu no New England agora e algumas notícias interessantes. É óbvio que isso não é um estudo, também mais uma vez, é um estudo que tem que ser visto com cautela, todas aquelas questões que eu venho sempre falando com vocês, mas esse estudo aponta que os principais fatores de risco são cardíacos, cardiovasculares, tá? Então, sexo masculino é fator de risco, as mulheres vão melhor, tabagismo é fator de risco, pressão alta é fator de risco, colesterol alto é fator de risco, doença cardíaca é fator de risco. A boa notícia entre esmiuçando ali, é que imunodepressão, imunossupressão, que a gente achava antes que era fator de risco, não foi fator de risco. Mais um estudo que mostra que a imunidade, uso de corticoide ou doenças malignas que não afetem o pulmão, pode ser que não seja um fator de risco para um pior desfecho. Então, assim, vamos com calma. E vamos em frente, tá? Pessoal, eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para vocês pararem um pouco de mandar, tá? Estão mandando muitas coisas que não tem a ver com essa live, entendeu? O que vocês tiverem que não tem nada a ver com essa live, me mandem para o direct e vamos concentrar realmente em leucemia aguda. Nosso assunto hoje é leucemia aguda. Nós já estamos avançados aí em quase 15 minutos, quer dizer, vamos ter uns 40 minutos para falar de leucemia aguda. E aí, então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou falar primeiro e aí eu abro para vocês perguntarem. Combinado? Vamos lá. Esqueci de falar também. Tem se falado muito do novo remédio. Eu fiz uma postagem no grupo do Telegram hoje do antiviral novo, Remdesivir, que é o antiviral que foi aprovado agora nos Estados Unidos, a nova esperança do tratamento do Covid. Então tem uma gravação lá no canal para vocês. Em resumo, o resultado foi interessante, é um resultado interessante, mas longe de ser um resultado extraordinário, tá? Esse novo remédio que está tanto sendo falado e que já foi aprovado nos Estados Unidos, basicamente ele mostrou uma diminuição no número de dias de internação. O que é muito importante, sem dúvida, principalmente no SUS, que eu não sei se vai ter capacidade de usar um remédio tão caro. Mas se você não está lotado, isso não é um grande desfecho. Quer dizer, encurtou em 3 ou 4 dias a média de internação. Mas o número de sobrevivência, a sobrevida global não se alterou, entendeu? Então, assim, foi interessante, mas eu acho que a gente vai essa semana ainda ouvir mais sobre esse tipo de remédio, tá bom? Então vamos lá, povo. Muita gente no chat, muito legal. Leucemia aguda. Começamos a falar. Tem aqui meu caderninho, amigo meu aqui, o caderninho para me orientar, para não me deixar sair do tema. Muito bem.
Primeira coisa, como se suspeitar de leucemia aguda? Antes sequer de falar o que é uma leucemia aguda, quem vai suspeitar de leucemia aguda? Né? Quem é que está aí que vai olhar para alguém e vai dizer, você pode ter uma leucemia aguda? Então, qual é o quadro clínico de leucemia aguda? O quadro clínico de leucemia aguda, basicamente, ele espelha a deficiência de produção de sangue, de elementos do sangue. É isso que representa 95% dos casos, dos sintomas e sinais da leucemia aguda. Então, quais são os 3 elementos que são produzidos pelo sangue, se a gente puder ser didático? Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, ok? E o que acontece quando você tem uma deficiência de produção desses 3 elementos? Se você tiver uma deficiência de produção de glóbulos vermelhos, você tem uma anemia. Se você tem uma deficiência de produção de glóbulos brancos, você tem uma diminuição nas suas defesas. E se você tem uma deficiência de produção de plaquetas, você diminui a coagulação. Então, em termos clínicos, como é que isso aparece? Quem vai ter a suspeita inicial de leucemia aguda? Número 1, anemia, palidez, cansaço. Basicamente isso que a anemia faz, palidez, cansaço. Não é uma falta de ar, é um cansaço. Pessoa, fraqueza muscular. 2, leucócito baixo de defesa, chama neutrófilo, chama neutropenia. Muitas vezes a leucemia vai até ter um leucócito alto, mas é leucócito ruim. O leucócito bom, que é o neutrófilo, vai estar sempre baixo, neutropenia. Dependendo dessa neutropenia, você pode ter risco de infecção. Se a neutropenia for muito grande, uma febre pode significar uma infecção. Então você pode abrir sim com uma infecção. Tá? E a plaqueta. A plaqueta baixando, você começa a aumentar o risco de sangramento. Mas para ter sangramento clínico, a plaqueta tem que estar muito, muito baixo. É realmente incomum. Então, esse é um tipo de sinal e sintoma. O outro tipo, que também talvez seja até mais comum do que a insuficiência da fábrica do sangue, que a gente vai notar muito mais no exame de sangue, essa insuficiência, do que propriamente na clínica, é o seguinte. Vocês imaginem que o que caracteriza a leucemia aguda é a proliferação de um tipo de célula que eu botei no Stories e no feed, chamado blasto. É uma proliferação muito acima do normal, até da capacidade do corpo. Todos nós temos blastos. Eu, você e o paciente com leucemia. Todo mundo tem blasto. O blasto nada mais é do que a célula na maternidade. É uma das primeiras células quando o sangue começa a ser feito. É o nome de uma célula jovem. Então todo mundo tem blasto. Só que a quantidade de blastos é muito pequenininha. Então a gente não sente. A gente olha, quando a gente vê uma medula, a gente olha uma medula normal, a gente cata e demora muito para ver um blasto. Tem que ter menos que 5% numa medula normal. É pouco blasto. No sangue periférico, no exame de sangue, não tem blasto. É 0 blasto. Tá? Não existe numa pessoa normal blasto. Ok? Quando você tem uma leucemia, a quantidade de blastos ela aumenta, sem necessariamente que esse blasto faça nada. O blasto muitas vezes não faz absolutamente nada. Ele só ocupa espaço. Só que a carga dessas células dentro do nosso corpo é como se tivesse algo a mais com a gente. Algo a mais dentro da gente, que são essas células que crescem muito. Elas crescem muito e elas, em determinado momento, podem ser quase 100% da fábrica do sangue. Se você não identificar e não tratar, elas vão crescendo e vão ocupar 100% da fábrica do sangue, aí vão para o sangue da pessoa, e do sangue da pessoa vão para o baço, vão para o fígado, podem ir para os gânglios.
E esse excesso dessas células provoca sintomas que são típicos de doenças crônicas e principalmente doenças crônicas malignas. Então, por exemplo, uma leucemia pode abrir com cansaço desproporcional ao grau de anemia. É um cansaço como se a pessoa estivesse carregando outra coisa dentro dele. E está carregando, um cansaço. Além disso, existe a produção de substâncias que podem dar febre. A temperatura dá uma elevada. Então, uma pessoa com leucemia aguda e febre, muitas vezes tem febre de doença, não tem febre de infecção. E isso é um desafio, isso é um grande desafio, é um grande desafio para o médico. A gente tem que diferenciar, porque se a gente entrar muito pesado no tratamento de uma febre com antibióticos muito pesados logo no início, a gente vai perder munição para frente. Tá? Eu vou falar disso mais tarde, ok? Então, como é que eu vou desconfiar? Quem é a pessoa que vai ter um diagnóstico? Exame por acaso pode acontecer, já aconteceu lá na UFRJ, principalmente de estudantes, de fazer um exame de sangue e descobrir por acaso uma leucemia. Mas é muito raro. É muito raro. Normalmente a pessoa vai procurar auxílio médico porque está se sentindo cansada, está com uma febre ocasional, não está com, não tá com fome, está tendo emagrecimento, está pálida, e aí o médico, que normalmente não é um hematologista, é um clínico geral, o plantonista da emergência, ele vai e eles vão para o exame de sangue, tá? E no exame de sangue tem várias alterações. E aí eu já vou adiantar logo, porque eu estou vendo que tem gente no grupo que tá preocupado. Tem pessoas no grupo que estão preocupados. Tá? Acabou de ter uma mensagem de um leucócito de 39 mil. Então vamos lá. Nesse exame de sangue, além de ter a suspeita de leucemia, a gente vai ter já a condição de saída de dividir entre a leucemia aguda, que é grave e precisa de tratamento imediato, mas também tem a leucemia crônica. Nem toda leucemia, pessoal, é uma leucemia de mau prognóstico. Eu já falei isso numa live da semana passada, só sobre leucemias crônicas, que eu vou subir para o YouTube. Então, assim, o fato de dizer que tem uma leucemia no exame de sangue não quer dizer que o mundo acabou, ok? Não quer dizer que o mundo acabou. Tem que diferenciar entre leucemia aguda e leucemia crônica. Então, o que vai diferenciar para a leucemia aguda? Como é que vai ser o hemograma, que vai ser a porta de entrada para o hematologista? Que ele vai ser imediatamente referido para o hematologista. Número 1. Como eu falei para vocês, ele vai ter deficiência das células que o sangue produz. Então, anemia, neutrófilo baixo, células boas, células normais. Então você pega eosinófilo, basófilo, bastão, segmentado, linfócito e monócito. Essas são as células normais no sangue. Elas vão estar baixas. Plaqueta, baixa. Isso é o mais comum, tá? Os elementos normais do sangue com tendência à queda. Mas isso não fala nada. Eu tenho uma gravação que eu fiz na sexta-feira sobre aplasia, em que a abertura do quadro pode ser igualzinha. A aplasia de medula também abre com anemia, leucócitos para baixo, plaqueta para baixo. Qual é a diferença aí? A diferença é que a maior parte das leucemias agudas, vão ter essa célula anormal chamada blasto circulando, tá? E circulando em alta quantidade, ok? Então, prestem atenção, mesmo que a contagem de glóbulos brancos esteja normal, e isso lá para trás, quem está me acompanhando na live, lá para trás eu tenho batido nessa tecla, mesmo que você tenha uma contagem de leucócitos normais, o bom médico, a boa pessoa, o bom técnico de laboratório, o bom biomédico, enfim, qualquer pessoa que tenha contato com o exame de sangue,
tem que olhar nas entrelinhas, não tem que olhar no leucócito total. Tem que olhar nos diferenciais. Então, mesmo que você tenha 5, 6 mil leucócitos, o normal vai até 11 mil leucócitos. Tá? Você tem 5, 6, 7 mil leucócitos. Quando você tiver uma suspeita de leucemia aguda, a suspeita fica muito mais forte se nesses 6 mil leucócitos tiver alguma coisa muito desequilibrada. Às vezes você vai ter o relato de células blásticas, que são células de leucemia aguda, células blásticas podem ter, então vamos dizer, a pessoa tem 6 mil leucócitos com 10% de blastos. Tá lá, isso o hemograma tem que colocar em observação. O hemograma o médico, o laboratório tem que ligar para mim. Olha, tem alguma coisa errada aqui, tem blasto aqui, tá? Isso tem que ser avisado, ok? Ou você vai ver pelo hemograma nos locais em que o laboratório não é tão treinado, você vai ver que a própria máquina de hemograma ela mostra alguma coisa esquisita. Então vou dar o um exemplo para vocês. O hemograma pode estar com 7 mil leucócitos, que é absolutamente normal, com 80% de linfócitos, ou 60% de monócitos. O blasto ele pode ser confundido com linfócito ou ele pode ser confundido com monócito. É onde ele anda no hemograma, tá, pessoal? Algumas máquinas vão chamar blasto, mas muito de acordo com o tipo de leucemia, ele pode aparecer na linha de blasto, mas muitas vezes vai aparecer no linfócito e vai aparecer no monócito. Então é nossa obrigação, sempre que tem um linfócito alterado, o monócito alterado, é nossa obrigação olhar a lâmina. A lâmina tem que ser olhada, independente de anemia, independente de plaqueta. Recentemente nós recebemos uma leucemia praticamente sem anemia. Praticamente sem anemia, tá? Já nas leucemias crônicas, só aqui para dar um fechamento aqui, já nas leucemias crônicas, sempre o leucócito vai estar alto, vai ter pouquíssimo blasto. Esses leucócitos altos vão ser linfócitos maduros ou vão ser neutrófilos, bastões, metamielócitos. Tá bom? Então isso é um basicão de hemograma de leucemia. Assim, super rápido para a gente andar. Com esse hemograma na mão, esse paciente vai direto para um hematologista. Porque quem vai dizer se é crônica, se é aguda, se é grave ou se não é o hematologista. Então esse paciente pode ser internado, ele pode voltar para casa se ele não tiver com nenhum risco de vida, né? E aí ele rapidamente tem que ser visto para o hematologista, 24, 48 horas. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um sangue periférico dele, eu vou olhar a lâmina dele, tá? E na lâmina dele eu vou identificar o blasto. Peraí, mas toda leucemia aguda tem blasto? Não. Não. A maior parte das leucemias agudas tem blasto, tá? Mas muitas leucemias agudas estão dentro da fábrica. O blasto está lá dentro e circula em tão pouca quantidade que a gente não consegue diferenciar pelo sangue periférico. A gente tem que ir na medula, tem que ir na fábrica, tá bom? Então, leucemia aguda é uma doença que todos têm doença dentro da fábrica e a maioria vai ter doença circulando a níveis que a gente consegue detectar com os nossos olhos, tá? Muito bem, a gente vai identificar aquela célula estranha. O blasto, para a gente, ele já vai ter características especiais. Então, por exemplo, se tiver muito grânulo, uma das fotos que eu boto no Stories é de um muito grânulo. Vocês vão ver, as células estão todas pintadinhas de grânulos. Vai parecer leucemia mieloide aguda. E quanto mais grânulo, mais parecida com uma leucemia promielocítica aguda, que foi falado aí, de diferente, né? Então, eu tenho a obrigação de, olhando para esse sangue, já fazer uma de 3 hipóteses, né? O que eu vou fazer? Ou é uma leucemia mieloide aguda,
Ou é uma leucemia mieloide aguda do tipo promielocítica, eu tenho que fazer essa diferenciação logo olhando o sangue, ou eu vou achar que pode ser uma leucemia linfoblástica aguda. No exame físico, eu tenho alguma coisa que vai me ajudar? Sim, tenho coisas que vão me ajudar. Então, a leucemia promielocítica aguda é muito hemorrágica. Ela sangra muito, a leucemia promielocítica aguda, tá? Então é aquele paciente que chega hemorrágico, frequentemente o branco dos olhos todo vermelho de sangue, hematomas no corpo inteiro, pode ter sangue na urina, inclusive, tá? Mas a plaqueta não está tão baixa. Você vai olhar a plaqueta não vai estar em nível tão baixo e ele sangrando, 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 sangrando. Esse cara é o cara mais perigoso de todos com leucemia aguda. É esse paciente. Porque ele pode ter uma promielocítica aguda e esse paciente tem que ser tratado de forma correta, com a máxima presteza. Ok? Então, obrigação número 1 de hematologista: olhar e identificar uma leucemia promielocítica aguda. Beleza? Por causa das complicações hemorrágicas. Outras coisas que ajudam a gente é, por exemplo, leucemia mieloide aguda. No exame físico, a gengiva pode estar inchada, a pessoa pode ter a gengiva inchada. Tem gente que tem baço palpável, fígado palpável, tá? Então, são algumas questões. Tem gente que no raio-x, por exemplo, tem tipos de leucemia linfoblástica aguda, que tem massa no peito, tipo de LLAT. Então, tem algumas formas de a gente rapidamente diferenciar. Mas isso precisa de confirmação, tá certo? Eu tenho 4 tratamentos. Quando eu acho que é uma leucemia aguda, eu primeiro tenho que confirmar. Como é que eu confirmo que é uma leucemia aguda? Primeiro, eu vejo uma quantidade enorme de blastos. Eu olho o hemograma, plaqueta ruim, neutrófilo ruim, com anemia. Isso é uma leucemia aguda, ponto. Está fechado o diagnóstico, ok? Ou não, eu não vejo blasto no sangue. Então eu fico pensando, bom, será que está faltando produção de sangue? Será que isso é uma aplasia? Então eu vou para a fábrica do sangue, eu vou fazer uma punção de medula óssea nele, e nessa punção de medula óssea, mesma coisa, eu vou procurar os blastos, tá? A definição de leucemia aguda é mais do que 20% dessas células blásticas na fábrica. Mais que 20% na fábrica e basicamente qualquer nível no sangue periférico, 5, acima de 5% ou qualquer nível, já para a gente já fica ruim. Mas na fábrica do sangue mais de 20%, é obrigatório. Tem vezes, tem vezes que a gente faz o exame da fábrica e não vem nada. Existe um tipo de leucemia chamada LLA, leucemia linfoblástica aguda, que frequentemente a punção é seca. Nesses casos, a gente tem que fazer a biópsia e a gente tem que exercer realmente. A gente tem que fazer a hipótese muito forte mesmo. Tá? Às vezes pode demorar um pouco esse tipo de diagnóstico. Mas isso ainda não é o bastante. Eu olho o blasto, isso é uma leucemia aguda, mas eu quero mais. Eu quero saber o subtipo, eu quero saber mais, eu quero saber como é que eu vou tratar. Então, a nível laboratorial, existem outras técnicas que me ajudam a dizer qual é o tipo. Então, por exemplo, citoquímica. Na UFRJ a gente ainda faz às vezes citoquímica. A gente consegue fazer uma técnica chamada de Sudan Black, e esse Sudan Black, quando você coloca nas células, faz com que grânulos que não existiam antes, eles comecem a aparecer. Grânulos que não existiam antes começam a aparecer. E aí você classifica mais algumas leucemias mieloides agudas. Quanto mais grânulo, mais leucemia mieloide aguda. O chique hoje em dia é a gente fazer um exame chamado imunofenotipagem leucocitária. Imunofenotipagem leucocitária, tá? A imunofenotipagem leucocitária é um exame que eu sempre falei para vocês, em toda a live praticamente ele entra, muito realizado hoje em dia, em que um aparelho ele estuda aquela célula blástica e observa a quantidade de receptores que tem naquela célula blástica. E a partir daí ele vai definir um monte de coisa para mim. Então ele vai definir se é por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, pessoal, uma coisa assim bem simples mesmo. No relatório eu vou ler
CD13 positivo, CD33 positivo, CD117 positivo. Isso é uma leucemia mieloide aguda clássica, HLA-DR. Se tiver um CD15, é um marcador de monócito, então deve ser uma leucemia aguda mais monocítica. Existem alguns marcadores que são mais da linhagem das células vermelhas, então pode ser uma leucemia aguda eritroide. Tem alguns marcadores que são da célula da plaqueta, megacariócito, então vão ser leucemias megacariocíticas, tá bom? E vão ter marcadores linfóides, tá? Marcadores linfóides que vão dizer para mim muitas coisas. Vão dizer para mim não somente que ela é linfóide, que é uma LLA, como vão dizer para mim se ela é B ou se ela é T, né? B de bola ou T de Tiago. Isso é importante. E mais, vão dizer em que estado da linhagem ela está. Se é muito imatura ou se é mais madura. Isso é super importante. Vocês sabem por quê? Existe um tipo de LLA que tem um negócio chamado CD20. CD20 positiva. É uma LLA mais madura. Esse CD20 positivo é igual a fazer um remédio chamado rituximab no tratamento dessa LLA. Tá? Então a gente tem que saber. Então a imunofenotipagem vai basicamente dizer pra gente que tipo de linhagem e como é que a gente entra. Tá ok? Prognóstico. E o que eu preciso para prognóstico dessas leucemias? Hoje, o prognóstico é basicamente genético. Tá? É basicamente genético. Então, a gente tem condição de fazer de duas formas o exame genético. A gente pode fazer um exame com uma técnica chamada de PCR, que é uma técnica sofisticada e que identifica alterações conhecidas. Então, a gente já vai buscar algumas coisas genéticas de mau prognóstico por esse tal de PCR. E o PCR pode ser feito no sangue. Então, o PCR pode ser muito bom, por exemplo, para aquele paciente que a medula é seca, que não consegue aspirar nada. Então, o PCR pode ser muito bom. O PCR vai dizer para mim, por exemplo, você quer ver vai ser muito útil, por exemplo, para me dizer que é uma leucemia Filadélfia. É uma leucemia linfoblástica aguda Filadélfia positiva. O Filadélfia, esse Filadélfia, se detecta por um PCR de sangue periférico e muda meu tratamento. Aí eu tenho que fazer um tipo de remédio chamado imatinib ou dasatinib logo no início do tratamento dessa leucemia linfoblástica aguda. Isso me indica prognóstico também. Existem outros exames, por exemplo, tem um chamado FLT3. Pro lado das mieloides, o FLT3, e vocês me desculpem se eu estiver sendo assim muito avançado aí, sei lá, eu tenho a impressão que vocês gostam de coisa mais avançada. Esse FLT3, por exemplo, se tiver a mutação do FLT3, o tandem que chama do FLT3, existe hoje remédio. Existe um remédio que é usado a partir do 8º dia de tratamento só em quem é FLT3 positivo. E além disso, eu posso fazer um exame mais rudimentar, um exame que vai estudar todos os cromossomos do paciente, chamado de cariótipo. Esse exame de cariótipo, ele vai botar direitinho para mim onde é que está o paciente. Ele vai botar se o paciente é alto risco, baixo risco, médio risco. Isso para mim vai ser muito importante, pessoal. Esse estudo genético, e vocês têm que saber quem é que tem conhecidos com leucemia ou que está em tratamento, tem que saber qual foi o estudo genético, pessoal. Por quê? Porque o estudo genético, para mim, me diz quais os remédios que eu vou usar, porque esses remédios, eles melhoram o prognóstico de acordo com o risco genético, tá? Então, eu vou dar o exemplo da LLA Filadélfia. LLA Filadélfia, quem é do ramo sabe, era o pior prognóstico de todos, era um horror. É a alteração genética mais comum e é o pior prognóstico de todos nas leucemias agudas. Hoje, com esses novos remédios, imatinib, dasatinib, a gente pede para uma pessoa de mais idade, quando tem leucemia, que seja Filadélfia, porque o tratamento melhorou tanto que a gente, né, torce para que seja. Além disso, existem alterações genéticas de péssimo prognóstico. Vi um paciente no ano passado que ele tinha o pior prognóstico que podia ter. Então ele foi direto para um transplante. Foi direto para o transplante de medula. Não tem conversa. Né? Os piores prognósticos têm que ir direto para transplante. Então, assim, me ajuda muito em termos de prognóstico a parte genética, ok?
Em termos de tratamento, para eu abrir para perguntas, eu acho que a gente vai ter uns 10 a 15 minutos, e aí sim, vocês rodem aí, porque eu tô evitando até olhar, porque eu não quero bloquear ninguém, eu não quero nem mexer nesse celular, entendeu? Mas segura, porque eu vou falar sobre o tratamento e vou abrir para vocês para aquele tiroteio de perguntas. Tratamento. O mais importante o tratamento tem dois níveis de tratamento de leucemia. O tratamento inicial, que é o seguinte, é controlar o paciente para permitir que a gente comece o tratamento, entende? É um momento muito crítico. É o momento em que ele está anêmico, ele está com defesas baixas, plaquetas baixas, ele pode estar com muita doença, ele pode estar em risco de um problema no rim, por exemplo, se toda essa leucemia for tratada e as células morrerem, podem entupir o rim dele, até um negócio chamado síndrome tumoral. Ele pode estar em risco de sangramento. Se for uma promielocítica, por exemplo, eu tenho que fazer plasma, crio, tem toda uma diretriz para isso, entendeu? E se ele estiver anêmico, transfusões, enfim, isso é muito importante. Bastante soro, que é para o rim dele, para a urina dele estar bastante clara, controlar ácido úrico, quer dizer, é um preparativo. É igual a gente fez para o coronavírus, sabe? Aquele negócio de você ficar em casa para depois o sistema de saúde se preparar. O nosso corpo é um grande sistema de saúde, então a gente tem que travar. Os pacientes têm que ficar internado na maioria das vezes, com algumas exceções modernas. Hoje tem algumas exceções modernas. Pacientes mais idosos, talvez a gente possa fazer em algumas outras circunstâncias. Mas vamos ver, quando o exame de sangue está muito ruim, esse paciente tem que ser todo equilibrado. Tá ok? E depois o tratamento. O tratamento, em geral, curativo, é a base de quimioterapia. Ainda hoje você tem quimioterapia. Só que cada vez mais estão surgindo novos medicamentos não quimioterapia que estão sendo usados, tá? Então, essas não quimioterapias, elas são usadas em pacientes idosos, em pacientes que têm problemas. Então, hoje, por exemplo, você tem um tratamento. Se eu tenho, vamos falar objetivamente, que é para vocês começarem as perguntas. Se eu tenho uma leucemia promielocítica aguda, por exemplo, a maior parte dos lugares faz um tratamento de quimioterapia, que é um pouco mais leve que o tradicional, e acrescenta um negócio chamado ácido retinóico, o ATRA. Tem gente que tem um plano de saúde muito bom que já pode começar fazendo um negócio chamado arsênico. Arsênico com ácido retinóico, não é nem químio. Pode ser usado em primeira linha. A maior parte vai fazer numa recaída. Então, isso é uma promielocítica aguda. Se você tem um outro tipo de leucemia mieloide aguda, basicamente, se você tem condição de tratar com intenção curativa, o paciente aguenta, você faz uma quimioterapia nele e depois você vê se você transplanta ou não. Se o paciente não aguenta, já existem medicações aprovadas também. São medicações caras, são medicações que os planos, às vezes, não gostam de aprovar. Uma chamada, por exemplo, venetoclax, que se usa para leucemia mieloide aguda, pacientes mais idosos. Azacitidina, por exemplo, hipometilante. LLA, leucemia linfoblástica aguda. A maioria dos pacientes estão a quimioterapia mesmo. Na leucemia linfoblástica aguda Filadélfia, você faz mais o imatinib, nilotinib. E se tem CD20 positivo, você faz mais o rituximab, entendeu? Existem outros medicamentos para pacientes que não conseguem fazer o nível que a gente quer e sobra doença. Então, por exemplo, existe o blinatumomab, por exemplo, existe o inotuzumab. Então, existe uma série de remédios e, francamente, cada lugar vai ter o seu tipo de tratamento. Não adianta eu ficar falando aqui, porque cada lugar vai tratar de uma forma, tá? E todos os lugares vão estar certos. Não existe um consenso sobre um tipo de tratamento para essas doenças, ok? Então, dito isso, manda bala, pessoal. Olha só, eu acho que a gente tem uns 10 minutinhos. Vamos lá. Agora está com vocês. Podem começar as perguntas. Sobre o tema, tá? Não vamos fugir do tema, por favor. Vamos lá. Fernando, minha esposa foi diagnosticada com LLA quando nosso Pedro estava com menos. Nossa, agora foi direto. Por que o sangramento é tão grande
se a queda de plaqueta... Você está falando da promielocítica aguda, não é? A promielocítica aguda não é por causa da plaqueta, é por causa de fatores de coagulação. Existe um quadro chamado hiperfibrinólise, que o coágulo o blasto, a célula maligna da promielocítica aguda, produz uma substância que destrói coágulo. Então o coágulo fica frouxo, por isso que sangra. Fernanda, tive LLA na infância, estou bem. Eu tinha 10 anos. Como está sendo o diagnóstico básico da leucemia promielocítica aguda? É isso, a promielocítica aguda, bom, primeiro parabéns para você, é uma vitoriosa. Graças a Deus, a LLA da infância, as curas da LLA da infância são enormes, na casa de 80%. O diagnóstico da promielocítica aguda você pode fazer pela clínica, o cara sangrando a beça. Na morfologia, o blasto tem muito bastonete de Auer, muito grânulo, ou então ele tem um aspecto em bumbum, a descrição mesmo, a célula em bumbum na variante. E você pode fazer uma reação de fluorescência chamada PML rara. Beleza? PML rara. Live para acadêmico, se aprofundar mais em leucemia. Vamos falar isso no anexo, pessoal. O que eu preciso me aprofundar, eu quero conversar com vocês lá no anexo do grupo do Telegram. Beleza? É correto afirmar que a leucemia aguda pode levar à aplasia? Não. A única aplasia durante a leucemia aguda é pós-tratamento. Tá? Bastonete de Auer, quando você tem uma LMA. Tá? Quando tem LMA, o bastonete de Auer, ele marca LMA. Número é o contrário, pessoal. O normal tem que estar abaixo de 80%. Leucemia aguda é igual a mais de 20% de blasto, tá? Não é mais de 80% de blasto, não, é mais de 20% de blasto. Então não precisa ter 80%, nem sequer 50% para dar o diagnóstico, ok? Corticoide nos primeiros 7 dias de LA sempre se faz. Corticoide é medicação básica em leucemia linfoblástica aguda. O protocolo é que diz, a gente segue uma receita de bolo, tá ok? Em criança é muito mais comum fazer corticoide em alta dose. Patrícia, eu já respondi, é porque o coágulo fica frouxo, tá certo? Não tem nada a ver com plaqueta, tem a ver com fatores de coagulação. Muito bem, Cláudio. Cláudio mandando bem, é isso mesmo. Toda vez que tiver mais linfócito do que, né, o, o coreto ali, é bom dar uma olhadinha, principalmente se tiver anemia e alteração de plaqueta também, certo? Ninguém vai comer uma mosca de uma leucemia aguda aí, que é uma mosca séria, né? Séria. O André é super chique. O ideal realmente, né? A gente acompanhou, inclusive, né, André? Não sei se você sabe, a gente acompanhou uma colega que teve um diagnóstico de LMA promielocítica quando estava grávida. Uma situação horrível. E ela teve o neném, ela tratou com um esquema não quimioterápico, que está escrito aqui, atra com ato, e graças a Deus a criança nasceu perfeita. Então, uma grande vitória e ela está ótima. Picholini, não desconheço. Desconheço qualquer relação de leucemia aguda com puerpério. Desconheço. Tenho um filho de 8 anos com LLA transplantado e 5 indo para 180 dias após transplante. Oi, Silviane. Claro, a gente tem te acompanhado no Flamedula. Tomara que dê tudo certo. Vai dar tudo certo, sim. Cristina, qual o protocolo de LLAB? Difícil falar, tem vários. Codoxivac, Gemal, Hipercevade. Não dá para te falar, Cristina, depende de onde você for tratar. Todos são muito bons. Késia, professor, é possível desconfiar de uma LMA em hemograma com neutrofilia em 90%? Neutrofilia 90%, Késia, fala muito mais a favor de uma infecção, tá? Tem um negócio chamado reação leucemoide, que quando a infecção é muito, muito grave, aumenta até o número de blastos, tá? Então, assim, 90% de neutrófilo, número bom de neutrófilo, em geral, fala contra. Quando se detecta PMR-alfa, existem outros pontos de quebra nesses cromossomos envolvidos? Devem haver, mas não desconheço que deem diagnóstico. Tá? O diagnóstico é PML-RAR mesmo, da promielocítica aguda, translocação 15 e 17. Tá? E devem ter translocações menos comuns, principalmente na variante. Sim, neutrofilia, infecção bacteriana, perfeito. O vírus faz o contrário, né? O vírus faz o leucócito vir para baixo.
A gente já viu isso na dengue, viu isso no sarampo e está vendo isso na coronavírus. LLA, quando o nosso Pedro tinha menos de 6 meses, ela fez TMO. Eu estou acompanhando ela. As Pedro sorri muito. Tem remédio melhor? Claro que não. Claro que não. Foi um grande desafio e graças a Deus agora vai ter só alegria, né, Picholini? Agora pela frente só alegria. A tua cota de sacrifício já foi dada, né? Agora você já tá livre, já está purificada, né? Graças a Deus. Silviane, parabéns, Silviane. Eu espero que esteja tudo bem lá, inclusive com a arrecadação ali. Que esteja tudo bem. Muito bem. Patrícia, os blastos em LLA podem ser de pequeno, médio ou grande porte. Perfeito. Existem 3 tipos de LLA, pessoal: L1, L2 e L3. As crianças têm muita LLA tipo L1, que é um blasto que é igualzinho um linfócito. Então é muito comum em LLA os pediatras querem até observando a criança para ver se aquilo é blasto mesmo ou não é. Então L2 e L3 eles são grandes, mas L1 de criança às vezes o diagnóstico é bastante difícil. Pessoal da Flamedula em massa, né? E todo mundo querendo falar de poliomielocítica aguda. Isso, muito grânulo, menos na M3 variante. M3 variante, pouco grânulo, tá? Mas é mais rara. Oi, Ludmila, tudo bem? Espero que esteja tudo bem lá com seu marido. Vamos lá, vamos lá. Poxa, não tem nenhum vascaíno, botafoguense aqui comigo, pessoal. Tudo da Flamedula. Cadê as torcidas organizadas dos outros times aqui? Não vão me ajudar, não? Eduardo, qual é a relação do cromossomo Filadélfia com esses tipos de leucemia? O cromossomo Filadélfia está associado a uma leucemia linfoblástica aguda. Ele é um marcador de mau prognóstico. E ele é muito característico. Outra doença que ele aparece é a leucemia mieloide crônica, tá? Que é uma doença completamente diferente. E tem um remédio específico. Muito bem. No sangue periférico, tem que melhorar o sangue periférico. A gente quer que no final do tratamento o sangue periférico esteja normal. Ah, Igor, legal. Tem vascaíno? Então tá bom. Que bom. Que bom que todas as torcidas estão participando, né? A LLA é muito mais frequente, Ivanildo. A LLA é o tumor mais comum da infância. Não é só que é mais frequente, é o tumor mais comum da infância, tá? Dá muito mais em criança do que em adulto. Tem um outro pico no adulto mais idoso, tá? São 2 picos, na criança, que é bem maior, e no idoso também. Esferocitose, claro, manda para o direct. Eu sei, talvez você tenha falado isso comigo. Manda de novo para o direct. Insiste que eu faço a live sim. Sim, é possível LMA sem presença de blastos. A gente tem que ir na medula. A gente tem que ter o sinal. Os sinais são anemia, leucócitos baixos e plaquetas baixas, ok? Fernanda, sim. LMA M3, recaída, DRM negativa, transplante autólogo. Você tem toda a razão. Muito bem, Renata, corintiana, que bom. Eu vou te falar, eu vou confessar para vocês que futebol para mim só serve para tirar onda. Eu não vejo futebol, acho um desperdício assim, sabe? Só faço para tirar onda porque eu sou Flamengo, só isso. Se fosse o Flamengo antigamente, eu estava quietinho. Ludmila que sabe dessa história, né, Ludmila? Você falou sobre melhora o sangue periférico, se a doença restringir a medula. A doença, quando eu falo que se a doença restringe a medula, é porque o blasto está na medula, mas o sangue periférico está doente, está com anemia, plaqueta baixa, leucócito baixo, entendeu? Então, o sangue periférico estando doente, é por isso. O blasto é que está na medula. Quando a gente tira o blasto da medula e o paciente entra em remissão, aí o sangue periférico volta. Para a anemia, plaqueta voltou ao normal e o leucócito fica bonitinho, é isso que eu estou falando. Não, desconheço. Duplo Filadélfia e um só para mim é a mesma coisa. Desconheço. Na leucemia aguda, em fase aleucêmica, quais sinais levariam o hemato a desconfiar para M0? Não, leucemia aleucêmica tem que ir na medula. Você vai na medula, o blasto está lá bonitinho. Você pode fazer imunofenotipagem desse blasto e vai ser dado o diagnóstico de leucemia. Você só pode seguir adiante se você tiver o diagnóstico ou da biópsia ou da imunofenotipagem como leucemia aguda, senão não tem como. A live está acabando, pessoal. Eu vou ver se eu subo essa live para o YouTube em breve, tá?
pessoal que quer mais conhecimento, que quer continuar, vai para o Telegram, do Telegram vai para o anexo e continua sugerindo o tema, tá? Amanhã eu tô a fim de fazer live também. Eu vou fazer uma live com uma liga de estudantes no dia 5 de maio, que eu acho que é terça-feira. É terça-feira, se não me engano, às 5. Vamos ver se no Stories a gente bota na terça-feira. Eu vou estar dando uma para a liga, se não me engano, da Paraíba de alunos, tá? Que muito gentilmente me convidou. Excelente, né? Muito bom, muito obrigado. Eu vou subir. As lives, elas tem todo um problema, tem que subir de madrugada no YouTube, senão eu fico sem celular. Eu vou. Tenham paciência, entrem no YouTube e tenham paciência, tá certo? A Rafaela, olha lá a Rafaela. A Rafaela tá botando aí o endereço da live de terça-feira. Deve ser esse, é porque as ligas todas têm nome assim, Rafaela, é tudo parecido, me enrolo. Teresina Piauí, é isso mesmo, viu? Perdão, perdão, pessoal do Piauí, desculpa, 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 desculpa. Ó, eu quero todo mundo na live de amanhã, hein, pessoal? Hoje a gente bateu o recorde, batemos 100. Nunca aconteceu isso, inédito, hein? Todo mundo tá em casa, eu sei que tá todo mundo em casa, eu quero todo mundo na live de amanhã, 18 e 18, hein, pessoal? Vamos dar o apoio aí, hein? Vamos dar energia aí para continuar fazendo isso, tá bom? Muito bem. Isso aqui é muito bom. Simone, Simone, ó, querem saber de PCR? Simone Bonnecker, Universidade do Câncer, hein, pessoal? Todo mundo aí de laboratório, todo mundo aí que está interessado em PCR, www.universidadedocancer.com.br. Simone está dando curso, beleza? Falando de PCR, de técnica, amigona. Muito bem. Vai acabar daqui a pouco, tá? Eu aprendi que o Instagram não avisa. Vamos ver se eu continuo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vamos ver se a gente fala amanhã de uma coisa benigna. Vamos falar de anemia amanhã? O que vocês acham de a gente falar sobre anemia? Vamos falar de anemia por falta de ferro, anemia por falta de B12. Vamos fazer isso, pessoal. Me escreve no direct, entra no Telegram, mas me deu essa ideia. Vamos falar de anemia amanhã para dar uma desintoxicada dessas coisas assim mais pesadas, tá? Beleza? Vamos falar de anemia amanhã. Tá? Um abração, hein? Tudo de bom e uma boa noite para vocês. Curtam aí sua família. Não esqueçam do Dia das Mães, hein, pessoal? Não esqueçam aí. Compra logo porque não vai chegar. Não esqueçam do Dia das Mães. Próximo domingo, Dia das Mães, tá bom? Um grande abraço. Fiquem bem aí, em família. Bom jantar. Até amanhã.